Olá pessoal, graça e paz, meu querido, Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus. Estamos aqui para dar continuidade, a esse tema, resista no dia mau. Estamos falando sobre isso, é uma questão de resistência mesmo, queridos. Importantíssimo esse tema, porque nós estamos vivendo dias maus, numa esfera mundial aí, todo mundo, E aí a gente precisa entender essa questão, como é que a gente vai resistir. A gente já mostrou aqui que o nosso combate é um combate de resistência, mostramos na palavra de Deus, E agora nos últimos vídeos a gente vem falando sobre uma questão da resistência nas 3 dimensões, Já que a gente tem que resistir, a gente precisa utilizar todo o nosso ser nessa resistência. A gente falou aqui no espírito, a gente precisa se fortalecer, buscando a presença de Deus, na palavra de Deus, na oração, se enchendo da plenitude de Deus. Na verdade, na alma, que é ali a sede dos pensamentos, dos sentimentos, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente pensa, a gente precisa avaliar o que a gente está pensando, a gente precisa destruir, todo tipo de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. A gente precisa trazer todos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. A gente falou sobre isso, isso é no campo da alma, o Espírito governando ali a alma, e governando como um todo. E agora a gente vai falar na esfera do corpo. E é bastante curioso isso, que foi realmente algo que Deus me revelou, Como que a gente vai usar o nosso corpo em resistência? Então, vou fazer aqui uma posição de combate para resistir. Não, querido, não é nada disso. Existe um órgão no nosso corpo que a gente usa diretamente nessa questão da resistência. Sabe qual é? Pensa aí 2, 3 segundos para você pensar. Qual é o órgão do nosso corpo que a gente vai usar na resistência? 3, 2, 1. Adivinhou? A língua, querido. A língua. A Bíblia diz que a língua, lá em Tiago 3,5, é um pequeno órgão no meio de todos os órgãos do corpo, mas ela se gloria de muitas coisas. Então, sabe como que a gente vai usar o nosso corpo na resistência ao inimigo e no dia mau? Com as nossas palavras. As nossas palavras nos ajudam a resistir ou também podem destruir toda a nossa resistência. E aí eu te pergunto, como que nós temos usado as nossas palavras? É muita coisa para falar nesse âmbito, eu vou falar só no que tiver voltado para resistência. Sabe por quê, meu irmão? Porque não é uma questão somente de palavras. É uma questão de palavras baseadas numa crença. Porque está lá escrito em Romanos 10, capítulo 10, verso 9, capítulo 10, verso 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então é uma confissão, uma declaração, palavras baseadas naquilo que a gente crê. Entendeu? Então, o que a gente vai entender? Que nessa questão da resistência em 3 dimensões, está tudo ligado. Eu me fortaleço no espírito, no coração, o coração é o espírito. Eu guardo o meu coração avaliando bem e vigiando bem os meus pensamentos, a alma, e agora as minhas palavras, elas vão dar declarações, a minha boca, elas vão dar declarações, elas vão liberar palavras. Então eu quero ler um texto com você, que se encontra lá no livro de Mateus, porque olha só, Jesus ele estava num papo ali com os fariseus, e ele estava falando de uma questão da árvore, de fruto, de conhecer a árvore pelos frutos. Olha só, Jesus estava falando de uma questão de conhecer a árvore pelo fruto, tá? E aí Jesus, ele chega no verso 34, ele dá uma declaração, lê só comigo. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Meu irmão, olha isso. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que ele está falando aí nessa esfera de conhecer a árvore pelos frutos? Está dizendo que as nossas palavras são frutos daquilo que a gente é por dentro. Ah, querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. A Bíblia está dizendo aqui que a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, às vezes a gente vê as pessoas dando certas declarações, a gente já identifica como que está o interior dessa pessoa. Não precisa muito tempo, não. Então, o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, é que o que está dentro de mim se torna conhecido através das minhas palavras. Então, dependendo de como eu usar, eu posso usar, se eu estiver fortalecido no espírito,
Na verdade, as palavras elas vão servir só para demonstrar como que eu estou. Se eu estiver cheio, firme, que nem aquela bola que estava cheia, as minhas palavras elas vão falar em alinho, porque na verdade na minha mente eu também estou guardando os meus pensamentos, né? E os pensamentos estão muito ligados às palavras, é muito perto, eu acabo falando o que eu penso, não é verdade? Então é uma sequência, eu me fortaleço no meu interior com a palavra de Deus, eu guardo os meus pensamentos também para não falar besteira, e aí eu uso o meu corpo, as minhas palavras, em resistência também ao inimigo. Entendeu, querido? No próximo vídeo a gente vai finalizar, estamos já na reta final, a gente vai finalizar essa questão, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Tá bom? Que Deus te abençoe, guarde isso. Aquilo que você está falando é aquilo que está dentro de você. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.